É a vontade de Deus que prosperemos financeiramente de outra forma. Aqui estão 10 chaves bíblicas para o avanço financeiro, conforme visto nas Sagradas Escrituras. A vontade do Senhor para nós é que prosperemos e tenhamos boa saúde, assim como nossa alma próspera. 3 João capítulo 1 versículo 2. Esta não é a pseudo-prosperidade que carece de base bíblica substancial, mas palavras fiéis que procedem da boca de nosso Pai Celestial. A prosperidade que o Senhor nos prometeu em 3 João capítulo 1 versículo 2 não termina apenas com uma vida saudável. É uma prosperidade global, incluindo a financeira. Sem finanças, é muito difícil viver uma vida saudável. A prosperidade financeira é parte integrante do pacote de prosperidade de Deus para nós. Ageu 2 versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. De acordo com Ageu capítulo 2 versículo 3, vemos que o dinheiro pertence a Deus. A terra é do Senhor e a sua plenitude. Salmo capítulo 24 versículo 1. Nosso Deus não é pobre e também não nos quer pobres. Entendo que sempre que uma mensagem de prosperidade é pregada, a maioria dos cristãos se retrai em sua concha para levantar defesas contra um aparente engano. No entanto, os mesmos cristãos oram todos os dias pedindo a Deus que supra as suas necessidades, o que inclui as finanças. Que hipocrisia! Imagine ser instruído pelo Senhor para organizar uma cruzada que ganharia milhares de almas para ele, mas os recursos financeiros para essa cruzada não estão disponíveis. Pelo bom senso, sabemos que ninguém conseguiria tal feito sem dinheiro. Deus tem dinheiro. Não faz parte do seu plano para nós que vivamos em abjeta carência financeira. Não devemos pedir dinheiro ao diabo enquanto servimos a Deus. Há muitos benefícios em seguir o Deus verdadeiro, bênçãos financeiras. E isso inclui Filipenses capítulo 4 versículo 19, e este mesmo Deus que cuida de mim suprirá todas as suas necessidades com as suas gloriosas riquezas, que nos foram dadas em Cristo Jesus. Nenhum pai bom e rico espera que seus filhos sejam pobres e miseráveis. A alocação financeira faz parte do plano divino de Deus para nós, dada para o cumprimento da missão e do ministério que Ele nos deu na terra. O salmista disse uma vez: fui jovem e agora sou velho, contudo, não vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigando o pão. Salmo capítulo 37 versículo 25. Ao contrário de uma noção popular entre alguns cristãos, ser cristão não significa que alguém deva ficar sujeito a sofrimento indevido e carência financeira permanente na terra. Deus não é mau. Não fomos designados para a inutilidade na terra. Dito isto, quem não quer que um cristão tenha dinheiro é Satanás, o diabo. Além disso, o amor ao dinheiro é a raiz do mal. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. E não o dinheiro em si. Se o dinheiro fosse um mal, o inimigo não estaria atacando nossas finanças tão desesperadamente. Nosso Deus é bom e sua vontade para nós é boa. Ele quer que prosperemos financeiramente, porque a prosperidade financeira de um cristão é um ganho do céu. O Senhor nos revelou em sua palavra os segredos para conseguir sua alocação financeira para nosso uso na terra. Vamos explorá-los da seguinte forma: 10 chaves para o avanço financeiro. A razão pela qual as pessoas precisam de avanço financeiro em primeiro lugar é porque as finanças não são fáceis, especialmente para os cristãos. Há muitas coisas ímpias que uma pessoa mundana faria para ganhar dinheiro com facilidade, mas um filho de Deus não será capaz de fazer isso. Portanto, temos que olhar para o nosso Deus e seguir os princípios que Ele nos deu em sua palavra. 1. Reconheça Deus como sua fonte. O indivíduo que deseja obter avanços financeiros de Deus e reter suas bênçãos deve primeiro aprender a reconhecer Deus como sua fonte. Deuteronômio capítulo 8 versículo 18. Mas lembrem-se de que é o Senhor, o seu Deus, quem lhes dá o poder de adquirir riquezas, a fim de confirmar a aliança que ele jurou aos seus pais até hoje. Um cristão que se recusa a reconhecer Deus como sua fonte corre o risco de perder a sua bênção financeira. Deus interpretará o comportamento deles como orgulho, e essa é a palavra perfeita para isso. Os créditos devem ser sempre dados a quem são devidos. A parábola do rico insensato, conforme vista em Lucas capítulo 12 versículo 13 e 21, nos deixa uma lição valiosa a aprender. Lucas capítulo 12 versículo 18 ao 19. Aí ele disse: eu sei, vou derrubar meus celeiros, e construir outros maiores. Então terei espaço suficiente para armazenar todo o meu trigo e outros produtos. E eu vou sentar e dizer para mim mesmo: meu amigo, você tem o suficiente guardado para os próximos anos. Agora vá com calma, comer, beber e ser feliz. O rico tolo era vaidoso consigo mesmo. Depois de fazer tanta colheita, o primeiro e único pensamento que lhe ocorreu foi como armazenar a colheita, relaxar e aproveitá-la. Ele sentiu que fez um grande progresso como resultado de seus esforços, então acreditou que merecia mimar-se com isso. Ele falhou em reconhecer e dar glória a Deus que lhe deu uma colheita tão abundante. O tolo rico não apenas se orgulhava de sua capacidade de acumular riquezas para si mesmo,
mas também foi mais longe ao confiar em sua riqueza para seu sustento. Deus respondeu a este ato de egocentrismo deixando o rico tolo saber que nem o poder de gerar riqueza nem a capacidade de permanecer vivo vem do homem. Mas Deus lhe disse: seu tolo, você morrerá esta mesma noite. Então quem receberá tudo o que você trabalhou? Lucas capítulo 12 versículo 20. A questão aqui é sempre reconhecer Deus como a fonte por trás de todas as fontes de renda que temos. Você está trabalhando e ganhando o seu dinheiro. Reconheça Deus como sua fonte. Dê a glória que lhe é devida, porque sem ele você não teria conseguido o emprego nem teria boa saúde para trabalhá-lo. Mesmo quando recebemos ajuda financeira de outras pessoas, Deus não espera que idolatremos aqueles que nos ajudam financeiramente, ou que os vejamos como nossa fonte. A assistência financeira das pessoas é parte integrante das conexões divinas de Deus. Reconheça aquele que lhe dá poder para gerar riqueza. 2. Darás Deus em vez do dinheiro. Às vezes, o desejo e o desespero de uma pessoa por dinheiro podem ser tão óbvios que outros o perceberão facilmente. É um fato conhecido que todos precisam de dinheiro, mas não devemos permitir que o nosso desejo por dinheiro supere o nosso desejo por Deus. Diversas chaves para o avanço financeiro estão espalhadas pelas Escrituras. Um deles é visto em Mateus capítulo 6 versículo 33, a saber: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6 versículo 33 diz literalmente: persiga primeiro a Deus, e o dinheiro seguirá. Isso não significa de forma alguma que devemos ficar ociosos e focar apenas em frequentar os programas da igreja de segunda a domingo. Significa que, na nossa ordem de prioridade na vida, Deus deve vir em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, incluindo o dinheiro. Muitos não estão prosperando financeiramente porque elevaram o dinheiro ao trono de seus corações. Muitos que tendem a ser financeiramente prósperos já perderam a conexão com Deus enquanto ganhavam dinheiro. A verdade é que nenhum homem pode perseguir Deus e o dinheiro com o mesmo zelo, ao mesmo tempo, e ganhar ambos. O dinheiro pode ser inebriante quando pode controlar uma pessoa. Se você correr atrás do dinheiro de todo o coração, perderá Deus. Vimos isso acontecer em diversas ocasiões, até mesmo na Bíblia. Mateus capítulo 19 versículo 21 ao 23. Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então venha, siga-me. Ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque possuía grandes riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Desejar mais dinheiro do que Deus é prejudicial à sua própria existência como pessoa. Na sua conversa com o jovem em Mateus 19, nosso Senhor Jesus Cristo nos mostrou um exemplo de como isso pode acontecer. O referido jovem tinha duas opções diante de si: ou escolher Deus e perder sua riqueza, ou escolher sua riqueza e perder Deus. Após uma consideração cuidadosa, ele escolheu sua riqueza em vez de Deus, perdendo Deus no processo. Depois desse incidente, nunca mais ouvimos falar desse jovem rico. Mas você pode adivinhar como foi a vida dele depois. Se você escolher o dinheiro em vez de Deus, é uma escolha tola, porque você perderá tanto Deus quanto o dinheiro no final do dia. Mas quando você escolhe Deus, você terá tudo. Como cristãos, precisamos evitar a tentação de amar e correr atrás do dinheiro mais do que de Deus. Temos que pregar essa ganância mortal na cruz, se quisermos obter e reter avanços financeiros de Deus. O Todo-Poderoso não quer encontrar dinheiro disputando com ele o lugar de rei em seu coração. 3. Trabalhe com as mãos. Ninguém deve esperar avanços financeiros se não estiver pronto para trabalhar e ganhar dinheiro legitimamente. Até mesmo os primeiros apóstolos, que viajavam longas distâncias para pregar o Evangelho, também tinham atividades paralelas que lhes renderam dinheiro para sua manutenção diária. Eles não dependiam da igreja para alimentá-los e vesti-los. 1 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9. Pois vocês se lembram, irmãos, do nosso trabalho e fadiga trabalhamos noite e dia, para não sermos um fardo para nenhum de vocês, enquanto vos proclamávamos o Evangelho de Deus. O conceito de dinheiro milagroso, popularizado por muitos pregadores modernos hoje, foi retirado do seu contexto bíblico e mal interpretado como significando que Deus fará que o dinheiro apareça milagrosamente em nossas bolsas e bolsos. Se Deus realmente desse dinheiro dessa forma, então não haveria mais necessidade de o homem trabalhar. Todos nós deveríamos dizer uma palavra de oração, ficar confortáveis em nossas camas e esperar que o dinheiro chova pelo teto. Da última vez que verifiquei, Deus não é mágico, e ainda não começou a fazer truques de mágica. O conceito modernizado de dinheiro milagroso nega a própria palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 10. Pois mesmo quando estávamos com vocês, nós lhes demos esta regra:
Quem não quiser trabalhar não comerá. Tenha em mente que Deus não vai abençoar o ar e fazer chover dinheiro sobre nós. Deus nos abençoa e nos faz prosperar quando estamos trabalhando. Temos que dar a Deus algo para abençoar. Mesmo quando Deus decide nos abençoar financeiramente através de outras pessoas, tem que haver algo muito valioso que estamos trabalhando para Ele garantir tal bênção. Deus não vai abençoar ninguém simplesmente porque existe. O avanço financeiro não chegará aos cristãos ociosos. Se você espera um avanço financeiro, já deveria estar trabalhando para isso, não apenas orando e dormindo. 4. Seja um doador. Doar é uma chave poderosa para a prosperidade financeira que muitos não aproveitam. Armazenar riquezas apenas para si é um ato de ganância e egoísmo, que não garante segurança financeira. Deuteronômio capítulo 15 versículo 10. Dele generosamente faça ócio em má vontade, então, por causa disso, o Senhor, seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo o que você fizer. Há um ditado que diz que os doadores nunca faltam. Este ditado está fundamentado nas escrituras. Uma escritura comum como Mateus 6 capítulo 38 apoia isso. Mateus capítulo 6 versículo 38d. E será dado a você uma boa medida, comprimida, sacudida e transbordada, será derramada em seu colo, pois com a medida que você usar, ela será medida para você. Deus não vai contra a sua palavra. Se você doar generosamente, receberá a medida de bênção atribuída à sua boa ação, de acordo com as Sagradas Escrituras. Um dos investimentos financeiros mais seguros e com bom ROI que um cristão pode fazer é dar. A Bíblia nos diz que é mais abençoado dar do que receber. Atos capítulo 20 versículo 35. E a maneira mais fácil de ter um fluxo financeiro estagnado é ser ganancioso e egoísta com seu dinheiro. Provérbios capítulo 11 versículos 24. Há quem espalha, mas aumenta ainda mais, e há alguém que retém mais do que é certo, mas isso leva à pobreza. Muitos consideram o egoísmo e o egocentrismo como sabedoria, mas no reino sabemos que o segredo para multiplicar é espalhar. Um cristão que deseja viver com abundância financeira deve ser altruísta. Surpreendentemente, muitas vezes você descobrirá que aqueles que não gostam de dar amam, em vez disso, recebem presentes de outras pessoas. Até mesmo os presentes que recebem dos outros, eles têm o hábito de não compartilhar com ninguém. Observe atentamente a vida dessas pessoas. Se houver alguma coisa boa e nova acontecendo em suas vidas, o avanço financeiro não estará entre elas. 5. Exercite fé em Deus para ter sucesso financeiro depois que esses outros princípios já estiverem em operação em sua vida. Você deverá seguir em frente e exercer fé e confiança em Deus para obter avanço financeiro. Mateus capítulo 6 versículo 30. Mas se Deus assim veste a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, Ele não te vestirá muito mais, ó homem de pouca fé. Será inútil trabalhar tanto, enquanto duvida que Deus mudará a sua situação financeira. Deus sabe que você fez a sua parte trabalhando, Ele deveria colocar a mão sobre seus esforços e trazer abundância. Mas se você não tem confiado nele para obter avanços financeiros, então isso não acontecerá. Você tem que aprender a confiar em Deus para sua manutenção diária e tudo o que você precisa na vida, incluindo dinheiro. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 1 versículo 1 e 6. Qualquer pessoa que peça algo a Deus deve pedir com fé e sem vacilar. Uma pessoa sem fé não deveria esperar receber de Deus. Tiago capítulo 1 versículo 7. Em outras palavras, mesmo depois de atender a outros requisitos que podem garantir o avanço financeiro, a descrença pode se tornar um obstáculo para a manifestação do seu avanço. Uma vez que sabemos que cumprimos os requisitos para uma bênção financeira de Deus, faremos muito bem a nós mesmos se confiássemos em Deus para fazer a sua própria parte. 6. Honre a Deus com sua riqueza. A Escritura que fala sobre honrar a Deus com nossas riquezas, Provérbios capítulo 3 versículo 9, é muitas vezes mal utilizada para se referir ao dízimo. Gostaria de nos lembrar hoje que há pessoas que pagam o dízimo e, ao mesmo tempo, investem sumas maiores de seu dinheiro em coisas infrutíferas, ímpias. Pagar o dízimo não significa necessariamente que alguém está honrando a Deus com sua riqueza. Honrar a Deus com a nossa riqueza implica que investimos a nossa riqueza em coisas que agradam a Deus. Como cristão, as coisas em que gastamos, mesmo que seja a menor quantia do dinheiro que Deus nos deu, são muito importantes. Por exemplo, tantos pecados que as pessoas cometem diariamente exigem dinheiro. Eles têm que gastar dinheiro para comprar o pecado. Não se deve usar o dinheiro que Deus lhes deu para financiar as obras das trevas, enquanto esperam que Deus abençoe as suas finanças em troca. Muitas pessoas reclamam por não terem experimentado nenhum tipo de avanço financeiro, apesar de estarem trabalhando duro por dinheiro. Mas se você examinar a vida deles de perto, descobrirá que eles estão usando o pouco dinheiro que têm para financiar seus pecados diariamente. Se Deus é a fonte de suas finanças,
você não pode aumentá-las usando-as de uma forma que o desonra. Mesmo distribuir dinheiro aleatoriamente a estranhos é imprudente. Deus espera e nos instrui a dar, mas devemos ser guiados em nossa doação. Deveríamos ser guiados pelo Espírito Santo ao gastar o dinheiro que Deus nos deu, para não acabarmos perdendo o que já temos, em vez de ganharmos mais. A obediência a Deus traz segurança financeira. Todos os que esperam receber e sustentar avanços financeiros de Deus não devem comprometer a sua obediência a Deus. Isaías capítulo 1 versículo 19. Se você estiver disposto e obediente, você comerá o bem da terra. O fruto da terra é a recompensa pela obediência. O rebelde não tem acesso a ele. Deus recompensa nossa obediência a ele e à sua palavra, abençoando-nos com abundância de recursos. 1 João capítulo 5 versículo 18. Sabemos que qualquer pessoa nascida de Deus não continua a pecar, aquele que nasceu de Deus os mantém seguros, e o maligno não pode prejudicá-los. Através da obediência, as bênçãos de Deus também são sustentadas. O inimigo não pode invadir nossos portões para nos roubar essas bênçãos. Ao permanecermos obedientes a Deus, nosso avanço financeiro, prosperidade financeira e proteção financeira estão garantidos. 8. Fique grato e agradecido. Se estivermos sempre de bom humor, ou de repente ficarmos gratos e agradecidos a Deus apenas quando mais dinheiro aparecer em nossa vida, então não seremos verdadeiramente gratos. Deus pode ver através da fachada da gratidão falsa e pretensiosa. Somos instruídos em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 a dar graças em todas as circunstâncias. Seja nos momentos bons ou nos momentos que consideramos ruins, a atitude de gratidão não deve estar ausente de nossas vidas. A gratidão valida a Deus a genuinidade de nossa fé nele. Quando Deus vê que estamos sempre gratos e agradecidos pelo pouco que Ele fez por nós, isso mostra a Ele que temos absoluta confiança nele. Ele ficará motivado a fazer mais por nós. Já a atitude de murmuração só comprova infidelidade, ingratidão e falta de contentamento. Não é isso que deveríamos mostrar a Deus. Portanto, uma atitude genuína de gratidão pela nossa situação financeira atual muitas vezes abrirá para nós mais portas de bênçãos financeiras de Deus. 9. Fique em oração. A principal razão pela qual devemos continuar orando em relação às nossas finanças é para protegê-las do inimigo. A Bíblia nos diz que Satanás é um ladrão. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. João capítulo 10 versículo 10. Um dos maiores ataques do inimigo será sempre dirigido às finanças dos crentes. Muitos cristãos hoje estão passando por dificuldades financeiras, não porque Deus não os esteja abençoando financeiramente, mas porque o inimigo rouba-lhes essas bênçãos no momento em que elas chegam até eles. O inimigo não apenas impede o acesso das pessoas às portas financeiras que Deus lhes abriu, mas também tenta roubar-lhes o pouco dinheiro que já possuem. As pessoas acordam e descobrem que sua conta bancária foi hackeada e esvaziada. Coisas assim não acontecem por acaso. Frequentemente, são cuidadosamente planejados e executados pelo inimigo por meio de seus agentes humanos. Não concordo com a ideia de que as pessoas têm que jejuar e orar todos os dias, incomodando Deus para que lhes dê dinheiro. Se os princípios acima discutidos neste artigo forem praticados, Deus nos abençoará financeiramente, mas orar por suas finanças para manter as mãos do inimigo longe delas é algo com que você não deveria brincar. Quando Deus lhe dá um avanço financeiro, você tem a responsabilidade de cobrir suas finanças através da oração, para evitar que o inimigo mexa com isso. 10. Pare de esperar o pior. É certo, bíblico e aceitável orar pelas suas finanças, mas não faça isso porque você está esperando que o pior aconteça. Aprendemos nas Escrituras que Jó vivia com medo por causa de suas riquezas. Depois, a Bíblia também nos diz que exatamente aquilo que Jó temia finalmente aconteceu com ele. Este não é um bom comportamento para os cristãos se imitarem. Jó capítulo 3 versículo 25. O que eu temia me sobreveio. O que eu temi aconteceu comigo. Já ouvi muitos dizerem que os ricos mal dormem confortavelmente porque têm sempre medo de que alguém invada a sua casa, para matá-los ou roubá-los. Lembre-se de que o medo atrai exatamente aquilo de que alguém tem medo. Temos que afastar de nós o medo do desconhecido, quando Deus nos próspera financeiramente. Um cristão não deve viver com medo do que pode dar errado no próximo minuto, por causa das bênçãos financeiras que Deus lhe concedeu. O mesmo Deus que o abençoou financeiramente também pode salvaguardar as suas finanças e mantê-las longe do alcance do inimigo. Sua responsabilidade é apenas orar, não temer. Considerações finais sobre os segredos para o avanço financeiro. O avanço financeiro é o direito de nascença de todo filho genuíno de Deus. É parte integrante da vontade e do plano supremo de Deus para nós desde os fundamentos da terra. Acredito que seja óbvio no ensinamento de hoje que Deus tem dinheiro,
Deus dá dinheiro e está sempre disposto a nos abençoar financeiramente. É necessário que nos lembremos novamente de que Deus não nos abençoará financeiramente simplesmente porque existimos. Deus não paga as pessoas para existirem. Existem princípios bíblicos que devem ser seguidos, a fim de receber e sustentar avanços financeiros de Deus. Amado, espero que você tenha aprendido algo novo hoje, depois de ler nosso artigo sobre as chaves bíblicas para o avanço financeiro. Obrigado por ter chegado até aqui. Que Deus lhe abençoe.